Vamos abrir a palavra de Deus então, no Evangelho segundo João, capítulo 16. Nós já estivemos no dia de hoje aqui reunidos, estivemos na presença de Deus, numa manhã muito preciosa, de comunhão na mesa do Senhor, participando da ceia de nosso Salvador, também ouvindo da sua palavra. Que bênção poder desfrutar desses dons que Deus tem concedido a nós, destas dádivas que Ele nos tem depositado em nossas mãos. Tudo isso é expressão do amor, da graça, do favor de Deus, da bondade dEle para conosco. E nós devemos, dia após dia, sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito, por toda essa boa dádiva que do céu Ele tem depositado sobre nós que não merecemos. Não nos cansamos a propósito de repetir esta verdade. Nós não merecemos. Alguém disse que no céu não tem ninguém que merece estar lá. No inferno só tem quem merece, né? No inferno só tem gente que merece, está lá. Mas no céu, ninguém que merece. Porque a entrada no céu, nossa entrada na presença de Deus, e a eternidade na presença de Deus é pura graça. Só pela graça. Então ninguém aqui vai entrar lá. Aliás, na verdade, você está em Cristo Jesus, você que já crê em Cristo, você que está unido a Cristo pela obra do Espírito de Deus, você já colocou um pé na eternidade. Nós já somos filhos da eternidade, filhos para a vida eterna, porque em Cristo nós já descansamos. A eternidade é sinônimo do grande e glorioso descanso na presença de Deus, descanso de todas as nossas fadigas desta vida, descanso de nossas angústias, de nossas dores físicas, emocionais, não é? Descanso de tudo que pode nos inquietar aqui e agora. Eternidade é sinônimo disso, é de descanso. E quem está em Cristo, quem crê em Cristo, quem está unido a Cristo, já descansa nele. Ele é o nosso bom país. Ele é a nossa terra prometida. Ele é a nossa herança. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Amém. João capítulo 16, esse é um capítulo longo. Eu não vou ler esse capítulo, fique tranquilo. Eu quero ler o versículo que talvez ele brilhe tanto diante de nós neste capítulo, por razões muito especiais. O último versículo do capítulo 16. E às vezes, dependendo do texto que a gente lê, não é? Já dá para a gente mais ou menos imaginar assim: vai vir comida pesada, né, presbítero Pedro? Ou então vai vir comida muito suave. Não quer dizer que uma ou outra tem um sabor inferior. Não, cada comida tem seu sabor. E não é porque talvez a leitura simples de um texto que nos faça pensar que talvez vem uma comida suave ao nosso coração, aos nossos ouvidos, que ela tem um sabor ou melhor ou inferior. Não, na verdade, Deus sabe como servir a nossa alma. Ele sabe como servir o nosso coração. Às vezes a gente precisa de alguma coisa muito mais dura para ouvir, porque talvez a nossa teimosia tenha sido grande demais. E às vezes nós precisamos também de coisas mais rapidamente palatáveis, mais fácil de digerir. E vamos ler um texto assim hoje.
João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci o mundo. Amém. Amém? Amém. Vocês estão acordados? Que bom. Eu temi poder pregar para um monte de gente dormindo, mas ainda bem que vocês estão acordados. Estas coisas eu vos escrevi para que tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci o mundo, disse Jesus. Esse capítulo do Evangelho de João é um grande capítulo, é um capítulo especial na estrutura daquilo que João escreve acerca da pessoa e da obra do Filho de Deus. Esse capítulo é mais um daqueles grandes discursos que Jesus fez. É um dos grandes discursos que ele proferiu, que ele pregou, que ele proclamou. O Evangelho de João, ele é, em sua estrutura, um evangelho diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que focam nos milagres, naquilo que Jesus fez especialmente. Então, os evangelhos sinóticos são evangelhos ricos em contar a nós milagres e feitos do Senhor, e enfim, não que eles não tenham discursos e pregações, mas o Evangelho de João, ele é significativo quanto a este particular. Ele é composto de grandes discursos de Jesus. São capítulos longos, não é nada curtinho. O capítulo 16 é um desses grandes capítulos do Evangelho. É um desses grandes discursos que Jesus proferiu aos discípulos, especialmente, e boa parte desses discursos, eles estão concentrados na última semana dele, ali em Jerusalém, antes, se preparando para a Páscoa e, consequentemente, para a sua prisão e a sua crucificação naquela sexta-feira. Há, meus irmãos, uma conexão muito clara, perceptível entre o capítulo imediatamente anterior, capítulo 15, que nós amamos, quando Jesus fala sobre o Pai ser o agricultor e nós somos os ramos que são enxertados na videira verdadeira, ele é essa videira verdadeira, e há uma conexão muito perceptível entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Em ambos os capítulos, Jesus ele está falando aos discípulos, tratando sobre como eles enfrentariam adversidades, sobre como eles enfrentariam aflições, eles seriam afligidos, eles passariam por grandes apertos, eles correriam o risco de serem tomados pelo medo, pelo pavor, diante daquilo que estaria posto à frente deles por causa dessa relação deles com Cristo, com Jesus. A propósito, quando Jesus faz aquele sermão chamado Sermão do Monte, em que ele fala as suas bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, que são caluniados por causa do meu nome. Eles são felizes por causa disso. Há uma glória em sofrer por causa de Cristo Jesus. Paulo disse, eu completo as aflições de Cristo na minha própria carne. Há uma exultação em passar por aflições por causa do bom nome do Senhor, do nosso Salvador. Nesses capítulos 15 e 16, Jesus está falando aos discípulos sobre o que eles passariam. Eles enfrentariam, por parte do mundo, perigos, ameaças, aflições que procedem do mundo contra eles, contra os seguidores de Cristo.
contra aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e acreditam que Ele ressuscitou dos mortos. O comentarista bíblico, ele disse que a diferença ao tratar disso, sobre essas aflições e perseguições que vêm aos seguidores de Cristo, a diferença de como Jesus trata disso no capítulo 15 e 16 está na ênfase que ele aplica. No capítulo 15, Jesus está ensinando os discípulos sobre o que eles deveriam fazer diante das aflições. O que vocês devem fazer diante das perseguições, diante dos sofrimentos. Mas o capítulo 16, a ênfase de Jesus é sobre o que Deus, o Deus Trino, o Deus soberano, o Deus da glória, o Deus que nos chama, sobre como Ele, sobre o que Ele haveria de fazer em favor dos seguidores de seu Filho. Então no capítulo 15 ele está dizendo o que os discípulos devem fazer diante das aflições. E no capítulo 16, sobre o que Deus mesmo faria em favor deles nestes momentos difíceis de sua jornada. A grande realização de Deus, irmãos, em favor dos que seguem a Jesus Cristo, esse é o tema central deste capítulo 16, o que Deus faria em favor deles. Esse é o capítulo que fala sobre o Espírito Santo. Jesus está anunciando aos discípulos que o Espírito de Deus, o próprio Espírito dele, o Espírito Santo, ele seria enviado com uma missão até eles. E no meio dessa missão, ou sendo parte dessa missão do Espírito, o outro Consolador enviado para conforto, para suprimento, ou seja, aquilo que Deus faria em favor dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Então, no meio de tudo isso, no meio dessa missão que o Espírito Santo tinha ao ser prometido que viria e que de fato veio, estava a guiar esses discípulos em toda a verdade. É isso que está no versículo 13 do capítulo 16. Guiar cada um destes pequeninos, guiar cada um de nós em toda a verdade de Deus, é parte de sua missão. E isso nos faz refletir, irmãos, que a vida cristã, ela não é uma história sempre suave e ladeada e acompanhada de tons muito coloridos, que a vida cristã ela é como um conto romântico. Na verdade, isso nos leva a refletir sobre como a vida cristã ela é repleta de desafios para cada um de nós. Jesus está falando aos discípulos sobre aflições, sobre dificuldades, adversidades, sobre o que Deus estaria fazendo em favor deles enquanto eles estão passando por isso. Ele está dizendo: o Espírito será enviado, eu voltarei para o Pai, e então nós enviaremos o Espírito Santo. Ele será um outro consolador para vocês, ele estará com vocês. Ele ajudará vocês, Ele conduzirá vocês na verdade, em toda a verdade. Ele será um testemunho na vida de vocês, discípulos, ao mundo, acerca do juízo, acerca da justiça, um testemunho ao mundo. Essa vida, então, essa vida cristã que Deus estabelece, ela é uma vida de caminhada para o Calvário. É uma caminhada na qual nós tomamos a nossa cruz e caminhamos para o lugar da nossa própria entrega, da nossa própria rendição, assim como o nosso Senhor fez. É seguir após Ele até o lugar da nossa rendição, da nossa entrega. O que eles teriam então de enfrentar não seria simples. O que aqueles homens teriam que passar não seria fácil. E não apenas eles,
Porque quando nós lemos, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos como não apenas aqueles homens mais achegados do Senhor, mais próximos dele, os discípulos, os apóstolos, enfrentaram tantas e inúmeras aflições, mas pessoas simples, homens simples, mulheres, todo tipo de pessoa que tinha tomado essa resolução de seguir a Jesus Cristo pela fé, de crer nele e anunciá-lo a quem mais pudesse ouvir. O que eles teriam que enfrentar não era uma coisa comum, simples, fácil, mas Jesus, ele queria que os discípulos soubessem. E é isso que ele certamente deseja, que cada um de nós também, em nosso próprio tempo, tenhamos certeza, saibamos com toda clareza, tenhamos por convicção em nosso coração. Ele queria então que os discípulos soubessem que nele, na sua pessoa, em Jesus, no próprio Cristo, Filho de Deus, a despeito das aflições, a despeito das lutas por causa de Cristo, ele queria que soubessem que nele, na pessoa do Salvador, eles encontrariam a paz e a garantia que eles estavam recebendo dele, estavam exatamente nas palavras deste versículo, especialmente na última sentença dele, quando o próprio Senhor diz: eu venci o mundo. Isso significa muito para nós. Isso significava muito para os discípulos que ouviram isso de primeira mão. Eu venci o mundo, ele está dizendo. Isso não é uma declaração simples e estática e vazia, mas essa é uma declaração viva. O Filho de Deus triunfou sobre o mundo, triunfou sobre as hostes da maldade que operam no mundo, triunfou sobre todo tipo de império e de fortaleza que resiste à sabedoria de Deus. Mas não apenas isso, essa declaração dele significa que ele não vence o mundo para desfrutar dessa vitória de forma isolada, independente, sozinho. E é aí onde está fundamentada a esperança desses discípulos, em saber que, apesar de sofrerem aflições por causa de Cristo, eles podem ter paz nesse mundo. Eles podem ter paz nesse mundo, porque a vitória de Cristo é uma vitória compartilhada com cada um daqueles que creem nele. A sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo e tudo mais que representa uma ameaça à nossa fé, à nossa vida, ele venceu, e a sua vitória, ela é docemente compartilhada com cada um daqueles que depositam fé em Jesus. É assim que eles podem ter fé, e ao dizer a eles, assim que eles podem ter paz, e ao dizer a eles que eles podem confiar nisso, o que Jesus quer é que eles entendam que eles não precisam de mais nada. Então, nessa noite eu quero pensar com vocês sobre uma paz que é incomparável. Uma paz que é incomparável. Uma paz que o mundo não pode dar. A paz que os homens deste mundo não podem encontrar, porque ela está apenas na pessoa do Filho de Deus. E o que está contido neste último versículo do capítulo 16, quando Deus está ensinando, dizendo a nós o que Ele fez e o que Ele continua fazendo, a fim de que cada um de nós seja sustentado diante das aflições por causa do seu Filho, por causa do nome dEle. O que está contido aqui, neste versículo último, é sem dúvida uma grandiosa promessa de consolação. Aqui está uma preciosa promessa de consolação para nós. Os problemas que nós passamos,
as adversidades que temos de encarar, as batalhas que nós precisamos dar conta, elas possuem o potencial, essas coisas têm o potencial de nos roubar o sossego, de nos tirar a tranquilidade, de nos fragilizar, de tomar as nossas forças, de nos fazer nos sentir vazios e sozinhos no mundo, como que abandonados. Mas essa promessa que ele faz, ela certamente está ligada à pessoa do Espírito Santo. Ela é uma promessa dentro de um capítulo, dentro de um discurso que ele está falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa do Espírito Santo, que é Deus, é aquele que fornece a ajuda, é aquele que conforta, é aquele que fornece o consolo, o conforto que nos é necessário ao longo da nossa peregrinação por esse mundo que é tão hostil, por esse mundo que é tão perigoso e cheio de ameaças à nossa estabilidade, à nossa fé, à nossa comunhão com Deus. Não é à toa que Pedro, quando escreve aos cristãos que estão na dispersão, eles estão espalhados, eles estão em movimento, eles estão em regiões distantes do centro de onde eclodiu a fé cristã, diante de Jerusalém. Eles estão dispersos em muitas partes por causa da perseguição, por causa das aflições. E Pedro então diz que o diabo, ele está ao derredor deles, rugindo como um leão procurando devorá-los. Essa é a leitura que Pedro está fazendo de um contexto e de um tempo em que um império está posto e determinado a dizimar os cristãos. Eles estão sendo presos e tirados do convívio de seus familiares. Eles estão sendo arrastados, crucificados, queimados vivos. Eles estão sofrendo todo tipo de aflição por causa de Cristo. Eles estão verdadeiramente completando as aflições de Cristo. Eles estão alongando os sofrimentos do Senhor na própria vida, na própria carne, na própria pele. E Pedro, quando descreve essa realidade, ele não o faz como que isso representasse uma desvantagem a esses cristãos, a esses seguidores de Jesus. Antes, ele o faz de forma exultante, de forma repleta de contentamento, porque para aquele que havia visto seu Senhor ser preso e tirado do convívio deles, temporariamente, crucificado, para aquele que havia negado o próprio Senhor. Não, eu não conheço, eu não sei de quem você está falando, eu nunca vi esse homem. Para aquele que havia ouvido o canto do galo e as palavras de Jesus anteriores que lhe haviam prenunciado que ele faria exatamente isso, que ele o negaria. Para este, que conhecia o sofrimento de perto e que ainda o conheceria muito mais, porque ele mesmo seria crucificado, também morto por causa de Cristo. Ele fala a esses cristãos que estão passando por diversas provações, por diversas aflições, e ele não o faz, meus irmãos, num tom de desânimo e nem de amargura e nem de tristeza, mas de exultação, porque esta é a glória dos cristãos, padecer por causa de Cristo, padecer por causa de Jesus. Nós esperamos sim, nós esperamos muito, eu anseio isso e cada um de vocês também deseja isso muito. Nós desejamos ardentemente pelo tempo e pelo lugar em que toda a ameaça será
frustrada, em que toda perseguição haverá de cessar, e que todo grito que é pronunciado contra os cristãos, contra nós, e todo tipo de movimento que é feito contra a nossa fé, sim, nós esperamos pelo tempo em que estas ameaças e que estas aflições e adversidades cessem, e que todo esse fogo de perseguição e de acusação em diversos níveis, como os nossos irmãos estão sofrendo agora. Gente que está sendo sepultada viva porque simplesmente é um cristão. Pessoas que estão sendo torturadas cruelmente, dizimadas. E esse é um fato que, curiosamente, para o mundo ao nosso alcance está silenciado. Eu não tenho visto na mídia, na grande mídia que enriquece nesse país e que exerce um domínio de ideologia nesse país, tocando essa trombeta. Eu não tenho visto os grandes jornais do nosso país, dia após dia, divulgando como cristãos na África estão sendo dizimados, trancados em caixões de madeira vivos, colocados debaixo do chão vivos, sendo torturados por causa de sua fé. Há uma parte considerável desse mundo em silêncio agora. Governos estão em silêncio agora. Líderes desse mundo estão em silêncio agora. Mas são nossos irmãos que estão padecendo. São nossos irmãos que estão sofrendo. E eles estão sofrendo por causa do bom nome de Jesus, o Filho de Deus. Pedro poderia ter escrito hoje a sua carta, pensando neles. Talvez não em nós, cristãos brasileiros. Nós estamos bem confortáveis. A propósito, eu estou pregando para vocês aqui com portas abertas. E não há ninguém apontando um fuzil para mim, me ameaçando de me tirar a vida ou de arrancar de mim os meus filhos e a minha mulher. Talvez cantar a última estrofe de Castelo Forte não signifique tanto para nós, mas para aqueles que em algum lugar desse mundo estão sofrendo por causa do nome de Cristo Jesus, isto significa muito. Pedro está falando para a gente que está passando por isso. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês vão enfrentar coisas difíceis. E nós estamos esperando o tempo e o lugar em que todo esse tipo de atrocidade, de ameaça, de perseguição cesse, um tempo e um lugar de completa paz em todos os sentidos. E isso será fantástico. Quando esse tempo chegar, e quando nós entrarmos nesse lugar de paz, quando nós colocarmos os nossos pés nesse país de paz, nessa terra de paz, quando nós cruzarmos o Jordão e entrarmos na terra que Ele nos prometeu dar, não entraremos sozinhos. Abraão entrará conosco, Isaac e Jacó, e todos os profetas do Antigo Testamento, e todos os patriarcas do Antigo Testamento, e muitos do primeiro século, e do segundo século, e do terceiro século, e de todos os séculos, desde o princípio do mundo, entraremos juntos pelas portas que Ele abriu. Nós esperamos por esse tempo de paz, nós ansiamos por esse lugar de paz que contempla tudo que envolve a nossa existência agora.
Mas ao falar sobre ter bom ânimo, porque ele diz isso, no mundo vocês têm aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Tenham coragem, tenham bom ânimo. Mas ao falar sobre ter bom ânimo, ter coragem, e sobre ter paz nele, Jesus ele estava falando, meus irmãos, sobre algo que é para esse tempo, e é para esse lugar onde nós estamos. Você entende? Há uma promessa de um tempo e de um lugar de plena paz. Mas quando ele fala isso aqui, ele está dizendo que nós devemos ter coragem em face das aflições, porque esse tempo e esse lugar em que cada um de nós pode desfrutar de paz nele, é agora, é aqui. E isso faz todo sentido. Isso faz muito sentido. E isso é importante de ser compreendido para que nós não estruturemos a nossa existência enquanto cristãos apenas sob uma perspectiva escatológica, futura, de algo que ainda há de se realizar para nós. Mas na verdade, ele está dizendo, é agora já, vocês que podem, ao meu exemplo e pela fé em mim, que podem passar por aflições neste mundo, tenham coragem, eu venci o mundo, vocês têm paz, vocês não têm apenas aflições, é isso que ele está dizendo. Vocês não têm apenas aflições agora, vocês podem ter paz também agora, nesse lugar e nesse tempo, aqui onde nós estamos, agora quando nós vivemos. A inquietação, a aflição que alcança os seguidores de Jesus, impostas pelo mundo. E mundo aqui, meus irmãos, creio que vocês sabem disso, significa a reunião de tudo aquilo que espiritualmente resiste ao senhorio e à autoridade de Jesus Cristo. Mundo aqui significa tudo aquilo que espiritualmente se opõe a Cristo, tudo aquilo que é anticristo, tudo aquilo que é anti-Ele, anti-Deus, tudo aquilo que despreza a sua justiça, tudo aquilo que despreza a sua santidade, tudo aquilo que despreza o seu amor, tudo aquilo que despreza a sua paciência, a sua misericórdia, a sua graça. O mundo aqui é essa reunião de tudo que espiritualmente se levanta contra Cristo e tudo aquilo que se manifesta no nosso habitat, no nosso mundo, onde nós vivemos, onde nós estamos. Tudo isso vem contra os seguidores de Cristo, para atingi-los, vem contra nós, para nos sacudir, para nos fazer titubear, para nos fazer escorregar, vacilar. Contudo, Jesus ele assegura que eles não precisam ter medo, nós não precisamos ter medo. Ele está dizendo, vocês devem trocar o medo pela coragem. Não tenham medo do diabo, ele está dizendo isso. Não tenham medo do mundo que se levanta. Não tenham medo das ameaças que se podem fazer contra a nossa fé. Contra a nossa fé. Tenham coragem, irmãos. Tenham coragem. Ele venceu o mundo. Se estamos nele, nós vencemos com ele também. Essa é a nossa garantia. Jesus nos assegura que não precisamos escolher pelo medo, mas que devemos escolher pela coragem, mirando nele, olhando para ele, tendo os nossos olhos sobre ele, que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
O que ele queria quando ele anuncia aos discípulos que ele venceu o mundo, o que ele pretende com isso, é que cada um dos seus seguidores saibam que a sua vitória, ela é a nossa própria vitória. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores nele. Mais do que vencedores. É o Espírito Santo dele. É o Espírito do próprio Deus da glória, o gerador dessa paz, o gerador desse conforto em nós, em meio às nossas aflições por causa de Cristo Jesus. Como vocês acham que cristãos ameaçados por sua fé se verem no momento final de suas vidas, lutando para escapar e percebendo que agora é a hora e não dá para sair disso? Eu imagino que nesse momento eles estejam dizendo: Senhor, receba o meu espírito, eu vou te encontrar agora e eu vou estar contigo agora. É o Espírito de Deus que gera conforto e segurança em meio às aflições em cada um dos filhos de Deus. E esse Espírito nos foi dado como garantia de que aquele que fez essa promessa de que nós seremos vitoriosos, triunfaremos com Ele. O Espírito Santo é o selo que confirma em nós esta promessa dEle, que sustenta essa promessa dEle em nós. Ele nos sela para a vida eterna. Cada um de vocês foi selado por Ele. Vocês têm o selo de Deus. Vocês são propriedade dEle. Vocês pertencem a Ele. São dEle. William Hendrickson, escrevendo sobre esse texto, ele comenta, ele diz que o mundo sempre tenta isolar o verdadeiro crente. Os discípulos podem esperar tribulação de todos os lados por causa de sua relação com Cristo. Mas exatamente este princípio, ou seja, que o que acontece com o mestre acontecerá também aos discípulos. Veja, Jesus, ele foi afligido. E ele não diz: vocês que creem em mim serão protegidos das aflições. Há uma tão forte identificação entre nós e ele. Ele diz: eu passei por aflições, vocês vão passar também. Ele diz: eu fui traído, vocês também serão traídos. Ele diz: eu fui odiado, vocês serão odiados. Eu fui ultrajado e pisotearam o meu nome. Ele diz: vocês também serão ultrajados e envergonhados, humilhados. Que glória há! Que glória existe para nós que o seguimos, se não experimentarmos, ainda que seja uma parcela tão diminuta, de aflições e angústias semelhantes àquelas que ele enfrentou. Lógico, longe de nós pensar que podemos experimentar o mesmo cálice dele, beber o mesmo cálice dele, longe de nós. Mas há semelhança dele. Então Hendrickson diz que exatamente este é o princípio, ou seja, que o que acontece com o mestre acontecerá também aos discípulos. Também indica a direção oposta. O discípulo pode esperar vencer por causa de sua relação com o mestre, não apenas aflições porque estamos unidos a ele, mas também a vitória que ele teve. Dela nós partilhamos. As palavras
mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, claramente implicam, e por isso vocês, meus seguidores, também vencerão. Tenham bom ânimo, porque eu venci, e isto significa a cada um de vocês que são meus discípulos, vocês também vencerão, vocês vencerão. É nisso que está residindo que se encontra a raiz da nossa paz. Aquele que venceu, ele partilha conosco a sua vitória. Meus irmãos, nós temos nestas palavras tão enfáticas do Senhor aos discípulos, nós temos uma garantia muito preciosa. A garantia de que Ele estará conosco sempre. Não é uma paz ou uma vitória, um triunfo que vem de longe, de muito longe, e que cai sobre nós, mas é a paz e um triunfo que Ele traz até nós na pessoa do seu Espírito. É o Espírito de Deus. Essa paz, ela reside nele, Ele vem habitar em nós. É isso que está acontecendo. Nós temos nessas palavras dele, nessa garantia de uma paz incomparável, a certeza de que Ele está conosco. Ora, é sobre isso que o capítulo 16 está tratando. É sobre o Espírito Santo que vem, e que vem inaugurando de forma gloriosa abrindo uma nova dimensão de ação na vida dos seguidores, na vida dos discípulos. E essa nova perspectiva de relação do Espírito com aqueles que creem, ela é descrita para nós em termos de uma habitação. Ele vem habitar com vocês, em vocês. Vocês são morada dele, vocês são templo do Espírito. Entende isso? O que ele está dizendo quando assegura para esses discípulos: tenham paz em mim, eu venci, as aflições estão aí, não tenham medo, eu venci, a minha vitória é de vocês. Ele está dizendo: eu não deixarei vocês sozinhos, órfãos. Esse é um dos temas de João 16. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, não tenham medo, eu estarei com vocês. E essas palavras de Jesus em João 16:33, irmãos, não tem nada a ver com triunfalismo. Nada a ver com triunfalismo. Não tem nada a ver com triunfalismo cristão do tipo zero doença, zero falta de emprego, zero problema, só prosperidade, só prosperidade, só prosperidade, high prosperidade, grau alto de prosperidade. Não tem a ver com isso, não tem a ver com prosperidade, não tem a ver com triunfalismo cristão, que é ensinado por muitos. Mas o que Jesus está dizendo aqui em João 16:33 tem tudo a ver com uma vida triunfante. Isso é diferente de triunfalismo. Os pregadores do triunfalismo, eles não são honestos quando leem João 16:33. Porque nesse texto, Jesus não está sugerindo uma vida livre do que pode nos causar aflição, dores. Mas ele está ao contrário disso, fazendo a gente saber, nos dando uma promessa de paz em meio ao caos. Ele está dizendo: aflições existirão. Está no texto. No mundo tem aflições. Aqui então está a verdade da vida triunfante. Vocês podem ter paz. Vocês podem ter paz. A paz que vocês precisam ter. A paz que vocês necessitam ter, mantendo a fé em mim. Mantenham a fé em Jesus. Coloquem a confiança de vocês nele. Depositem confiança nele.
Acreditem nele. Creiamos nele. Ele disse: tenham fé em mim, mantenham essa confiança em mim, eu venci. Não duvidem, vocês vencem comigo. Vocês vencem comigo. Novamente, lembrando de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ele relata essa esperança de consolo. E sem dúvida nenhuma, meus irmãos, essa palavra de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, 12, está enraizada nessas palavras de Jesus que ele ouviu naquele dia. Ele disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar vocês, como se fosse alguma coisa assim extraordinária acontecendo. Pelo contrário. E é interessante que Pedro, quando escreve isso, ele usa essa metodologia, ou essa linguagem, essa forma, não é, de comunicação do apóstolo João, que é tão comum em João, amados, não é? Isso não é comum em Pedro. João é que tem isso, amados, amados, agora somos filhos de Deus, amados. Mas Pedro está aqui, colocando todo o seu coração junto com aqueles irmãos. Ele está depositando toda uma dose, toda uma carga de emoção, de identificação com eles. Ele está dizendo: amados, não pensem que algo extraordinário está acontecendo com vocês, porque ele disse isso para nós lá atrás, antes de ir para aquela cruz, naquela noite da última ceia conosco. Ele disse: vocês vão ter aflições. Tenham coragem. O reino de Deus não é um reino para covardes. Eu sei que pessoas usam essa mesma linguagem com outros fins, principalmente quando eles querem tirar dinheiro do bolso dos seus ouvintes. Eles os desafiam dizendo: tenham coragem de dar tudo. Tenham coragem. Tenham coragem de tirar esse relógio agora do bolso, do pulso. Coloque aqui. Tenham coragem de dar o carro. Tenham coragem. E eles usam essa mesma linguagem com outro propósito, desafiando as pessoas a uma coragem errada, equivocada. Mas não é dessa coragem que Jesus está falando. E de que Pedro está repetindo ao escrever a sua primeira carta. Ter coragem aqui é ter confiança naquele que nos prometeu. Aleluia. Ter coragem aqui é ter confiança naquele que prometeu. Tenham confiança. É a confiança que nos dá coragem. Sabe, quando uma criança tem medo de fazer algo e o seu pai está estimulando que ele faça, que aquele menino faça aquilo que o pai quer, mas ele está com medo, e o pai então incentiva ele a confiar. O pai está dizendo: pode passar, não vai acontecer nada, não vai lhe machucar, pode atravessar, confie em mim. E o medo daquela criança é tirado dela, e agora a coragem assume o lugar do medo, porque ele confia no que o pai está dizendo a ele. Pode passar, pode vir, confie, eu estou aqui. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos, é o que Pedro está dizendo. Pedro diz: pelo contrário, ao invés de vocês ficarem admirados como se algo inusitado, extraordinário estivesse acontecendo, pelo contrário. E aqui é onde vem sabe, aquela coisa do cristianismo que surpreende aqueles que estão longe. Pedro diz: alegrai-vos. Alegrai-vos na medida em que vocês são co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Foi isso que eu disse para vocês no início. Tenham uma alegria quando vocês participarem como Ele dos sofrimentos dele, com Ele dos sofrimentos dele. Para que também, olha que coisa extraordinária Pedro diz, para que também, na revelação de sua glória, vocês
se alegrem muito. Porque se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados vocês são, felizes vocês são. Porque sobre vocês repousa o Espírito da glória. Olha que coisa. Veja como a Bíblia tem uma unidade perfeita. Eu disse a vocês que a promessa de paz aqui, e que enfrentar as aflições com confiança, com coragem, para desfrutar a paz, porque Ele venceu o mundo. Isso está conectado à promessa e à missão do Espírito Santo, porque esse é o capítulo que trata disso. A garantia de que Ele está conosco para nos suprir daquilo que nós precisamos, para que a gente tenha paz nele em meio às aflições. Pedro então está dizendo, então se alegrem quando vocês forem injuriados, sejam felizes, porque repousa sobre vocês o Espírito da glória e de Deus. Ele anexa, ele coordena, ele conecta então a alegria em meio às aflições, ao fato de que o Espírito habita, está sobre nós, em nós. Não sofra, contudo, nenhum de vocês, como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se sofrer como cristão. Sofrimento tem tudo a ver com o nome cristão, né? Não tem como tirar isso. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhem disso. Se vocês sofrem porque vocês sustentam a fé em Jesus, não se envergonhem disso. Se muçulmanos zombarem de você porque você é cristão, não tenha vergonha disso. Se pessoas que não têm fé em Deus zombarem de você, não se envergonhem disso. Pedro diz antes, glorifiquem a Deus com esse nome, com o nome de cristão, exaltem a Ele, deem glória a Ele. Digam a Ele, bendito seja Senhor, porque eu posso sofrer vergonha e vexame por causa do Senhor. Ninguém pode fazer a gente entender isso, senão Ele. Ninguém é capaz de fazer a gente passar por isso, senão o próprio Espírito dele. Isso é tremendo. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que palavra é essa de Pedro? Ele estava embebido, tomado por essa promessa de uma paz inconfundível, incomparável, inigualável. Eu acho que Pedro, quando escreveu isso, ele estava lembrando dessas palavras de Jesus. Ele está fazendo com que a igreja olhe para além do tempo presente. Quem sabe, ao escrever isso, ele está lembrando das palavras de Paulo aos Romanos. Porque eu estou bem certo de que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Isso é precioso. Há um puritano do século XVII. Ele cresceu num lar fiel e numa casa de pais cristãos, tementes a Deus. O nome dele é Thomas Shepard. Ele entrou na Universidade de Cambridge. Ele caiu numa vida de pecado, de dissolução, tipo filho pródigo. Ele se entregou às devassidões da juventude. Em algum momento, Thomas pensou que essa vida, uma vida na qual você não precisa sofrer por causa do nome de Jesus, uma vida que
você talvez tenha elegido e escolhido os prazeres e os deleites todos possíveis que lhes podem ser ofertados aqui e que não são os prazeres e os deleites de Deus. Ele considerou que isso era algo para ele, algo que valesse a pena. Numa manhã de domingo ele acordou, e não foi um desses domingos que, como um bom puritano, você vai para o culto, como filho de uma família puritana do século XVII. Você vai no dia da feira da alma para a casa de Deus, para essa santa transação com Ele, para esse negócio santo espiritual com Deus. Ele acorda arrasado, quebrado, sentindo o gosto de toda a bebida na qual ele enfiou a cara a noite toda. Ele acordou aquele domingo tomado por um sentimento que rasgava a sua alma, um vazio, uma tristeza dilacerante. Um sentimento de culpa que devorava ele por dentro. Isso esmagou aquele homem, isso espremeu no chão. Isso o humilhou tanto, 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 ele se sentiu tão vazio, que ele pensou: eu preciso deixar essa vida, eu preciso de Cristo, porque só Ele pode me dar paz. Paz na minha alma. Nos 9 meses seguintes, daquele dia em diante, ele que vinha sofrendo com medo da ira de Deus, ele que havia pensado em tirar a própria vida, então, 9 meses depois, lutando com tudo isso, ele ouve uma pregação ser feita. E aquilo foi a redenção daquele homem. Ele compreendeu que Cristo era tudo o que ele precisava. E que Jesus tinha vivido a vida perfeita que ele não poderia viver. Ele entendeu que ele tinha pago o preço pelos seus pecados naquela cruz. E que ele havia enviado um consolador do céu para ajudá-lo durante o tempo da sua vida aqui. Thomas leu naquele dia João 1,12: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem em seu nome. Ele escreveu depois disso: o Senhor me deu um coração para receber Cristo totalmente de mãos vazias. E então eu experimentei paz. Esta paz que Cristo fornece. Porque às vezes, sabe, essa fuga para as paixões do mundo e para o que o mundo oferece é uma maneira sutil de escapar do que nós podemos sofrer por causa do nome de Cristo, por sermos cristãos. Claro que isso não é assim tão nítido, isso está envolto em pecados e outros pecados. Porque aquilo que em nós não é agradável a Deus, luta para nos afastar de Deus. Essa paz que Cristo nos oferece, que Ele garante que nós podemos experimentar a despeito das aflições, ela está assegurada na vitória de nosso Senhor sobre o mundo. E é sem dúvida um tesouro que não se pode adquirir com a moeda dessa terra. A moeda que você precisa para ter esse tesouro incomparável chama-se fé.
Talvez se o bom Spurgeon estivesse pregando para vocês, ele poderia dizer: esse é o cheque, e ele está assinado, pode segurar. Paz em Deus. Você deseja desfrutar desse tesouro? Você que talvez está aqui hoje e ainda não rendeu o seu coração a Cristo, você espera, você gostaria e deseja, você sente isso agora, que você deseja, que você precisa de paz, de uma paz que você nunca experimentou, não sabe como é, mas que agora parece ser a coisa que mais você precisa. Então, se este for o seu caso, receba a Cristo em seu coração. Renda sua vida a Ele. Prove você mesmo da veracidade destas palavras. Creia. Eu não sei, irmãos, se há algumas aflições e sofrimentos que vão nos machucar muito depois de hoje, por causa do nome de Jesus. Eu não sei se há algumas destas coisas difíceis nos aguardando, mas se isso acontecer amanhã ou depois de amanhã, então lembre-se do que você pôde ouvir hoje. Estas coisas eu vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Amém. Vamos orar, agradecer a Ele. Coloque-se de pé se você puder. Após a oração, nós faremos a confissão pública da nossa fé. Querido Pai, muito obrigado por Tua graça inefável, pelo Teu amor incomparável, pela promessa da Tua paz, de uma paz inconfundível, que o Senhor nos garante por meio da Sua própria vitória no mundo e nos convida a ter confiança em Ti, a ter coragem por causa daquilo que o Senhor fez, a depositar nossa confiança naquilo que o Senhor fez. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça em todo o tempo, para o louvor da Tua glória. É o que nós Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém.